Mas o José, ele tem ele tinha, né, que agora ele tá sabendo lidar melhor, de se controlar. Ele é extremamente impulsivo, né? Uhum. Ele não consegue, reativo, né? Você que usa Uhum. bastante essa palavra, ele é Uhum. muito reativo. E acontece uma situação, ele não consegue absorver, pensar e aí executar. Olá! Estamos aqui começando mais um podcast Estrela Guia, esse lugar que a gente vem falar de casos que merecem ser compartilhados. E já vou dizer que hoje tem um daqueles incríveis, lindos, inspiradores. Eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, criadora da disciplina do equilíbrio, um movimento de mais amor, menos trauma, um movimento de você não ir para o autoritarismo e nem cair na permissividade, mas de buscar o equilíbrio na educação das crianças. Faz todo sentido, não faz? É isso que a gente faz por aqui. E ó, hoje eu tenho uma convidada muito querida que se tornou uma amiga, que a gente se conheceu primeiro numa relação profissional. Eu fui fazer aula de beach tênis com ela e depois a gente acabou se tornando um pouco mais do que isso e realmente viramos amigas. Hoje eu tô aqui com a Andréia Castro. Tudo bem, Tudo querida? bem, Isa? Obrigada pelo convite, viu? Feliz demais que você está aqui. Conta para o pessoal quem é você. Eu sou a Andrea Castro, sou formada em Educação Física já há 23 anos. Trabalho com as modalidades de badminton e beach tênis com crianças, adultos e idosos. A paixão da minha vida é o esporte, Maravilhosa, né? maravilhosa. E foi o que nos fez a gente se conhecer, O né? O que nos esporte, uniu. É isso. exatamente. E foi, parece que era só para encontrar mesmo, né? Porque eu acabei não seguindo exatamente no beach tênis, Exato. né? Mas a vida tem seus caminhos, né? Seus Tem, propósitos, e eu tem. acho que a gente tinha que se encontrar, Eu concordo com isso, não é? né? Eu concordo. Eu posso te oferecer um chazinho? Ah, eu quero, Ó, tava, ó, ia sentir ó. falta se não tivesse, viu? É minha marca registrada, né? Uma boa conversa e um chá. E você sabe que esse chá é meu de verdade? Eu não sei se eu já te contei isso, acho que não, né? Não? É, essa marca, I'm Tea, vai estar disponível no mercado em breve, mas por enquanto só tem pra gente. Ai, que delícia, E esse obrigada. chá, Earl Grey Unique, é um chá preto Uhum. com mexerica, tem lugar que fala bergamota, tangerina, enfim. E um toque de coco, que aí é a parte minha, foi o toque que eu acrescentei. Acrescentou. Então eu assino esse blend e espero que você goste. Ah, com certeza. Você usa Obrigada. açúcar ou adoçante? Adoçante, por favor. Adoçante? Boa. A produção vai trazer para nós um adoçante aí. E se eu puder te dar uma dica antes de colocar na sua caneca, cheira, sente o aroma, porque Posso pegar? pode, todo seu. Nossa, muito É bom. bom, né? Muito bom. Eu ainda sonho com o tempo que as tecnologias vão nos permitir fazer o público sentir também o cheiro das Muito coisas. bom. Para algumas coisas vai ser um desafio, né? Desafio. Mas para o chá Ah, vai ser bom. vai ser muito bom. Obrigada, amore. Aqui, querida. Apesar de você ter me ensinado que chá não se toma com adoçante nem açúcar, tem que ser natural. Eu Então, ainda não consegui. mas eu acho que são fases mesmo, sabe, Pode pôr? ideia? Pode, manda ver, já vou pôr a aguinha aí pra você. Se quiser pôr o adoçante antes, quando eu colocar a aguinha, ele já Uhum. mistura. São fases, eu acho que assim, é como você começar qualquer coisa, né? Você começa a consumir vinho, você tem um gosto, um paladar, depois você vai aprimorando. E acho que o chá é a mesma coisa, depois você vai chegando nesse lugar do sem nada, sem açúcar, sem adoçante. Mas também não é obrigatório, não, é. Como preferir. O meu filho, por exemplo, toma com açúcar. Com açúcar. Uhum. Tá ótimo isso. Boa. Beleza. Vamos fazer um brinde? Opa. Um brinde de chá vale? Vale Vale, demais, né? sempre. Muito bom. Obrigada que você veio. Obrigada, viu? Querida, a gente vem aqui para contar casos que mereçam ser compartilhados, Ah, né? E embora já tem bastante tempo que eu trabalho com famílias, o seu caso foi um que mexeu bastante comigo, porque
Seu menino já era grande. Geralmente as pessoas que chegam a mim, as crianças têm 2, 4, 6, 8, já tá muito, sabe? Uhum. É mais raro, é mais pontual, assim, os casos de crianças maiores. Embora sempre que me perguntam, eu digo que ajuda as crianças maiores também. Os conteúdos, a maioria são desenvolvidos pensados na primeira infância, que seria 0 a 6, mas entre 0 e 12 tá tudo dentro. E depois eu tenho alguns relatos de até mais de 12 de pessoas que mudaram a vida com esses conteúdos, porque a verdade é que se você tiver um pouquinho só de flexibilidade cognitiva e adaptar, a base é a Isso. mesma, né? Porque são bases de comunicação, de relações humanas, que vale inclusive para adultos, né? Uhum. E Uhum. de temperamentos, enfim, dessa parte de perfil de cada um, né? Então, quando você, né, compartilhou, na verdade nem era essa relação ainda. A gente estava lá nas aulas de beach tênis e você compartilhou alguns desafios. Eu fiquei ouvindo, assim, você não tinha ideia do que eu trabalhava, Não. né? Embora a gente já estivesse convivendo há algum tempinho. Uhum. E eu falei, cara, eu vou ter que contar pra ela que eu posso ajudar, né? Porque, assim, Exatamente. tem alguma coisa aí que a gente com certeza vai poder trazer pelo menos um olhar diferente, algum recurso novo, uma forma nova de olhar pra isso e de lidar com isso, né? Então traz o cáusio, porque o Eu povo quer trago. saber do que nós estamos falando. A gente está falando de um menino que hoje tem 12 anos, né? Acabou de completar 12 anos, que é o José Pedro, né? O José Pedro, hoje, já tendo essa visão que a Isa me ensinou, é um menino de temperamento colérico, temperamento realmente desafiador, Animado. bem E aqui nessa mesa a animado. gente pode falar dele, porque nós duas também temos este temperamento como Sim, dominante. Então, né? quando falamos desse temperamento, estamos falando também de De nós. nós, né? Respira. E é como é difícil ter o mesmo temperamento do filho, né? Então, é curioso É, isso. a gente se bate muito e ao mesmo tempo a gente se vê nele ao Uhum. mesmo Um tempo, né? espelhão Um ali. espelho, você vê, bate aquele passado, né? Tudo que ele passou, você pode já ter sentido aquilo, então você se espelha muito naquilo que está vivendo. Mas o José, ele tem ele tinha, né, que agora ele tá sabendo lidar melhor, de se controlar. Ele é extremamente impulsivo, né? Uhum. Ele não consegue, reativo, né? Você que usa Uhum. bastante essa palavra, ele é Uhum. muito reativo. E acontece uma situação, ele não consegue absorver, pensar e aí executar. Não, ele é papum. E Bate e aí, volta. bate e volta. E aí foi dentro de uma situação escolar que sempre acontece fora de casa, muito difícil acontecer dentro de casa. Alguns momentos já aconteceu, mas a maioria fora. Em que ele teve essa atitude explosiva, né? E ele não atingiu ninguém. É sempre ele próprio, ele mesmo meio que se castiga daquilo que ele não gostou, né? Ele não gostou da colocação que o time dele ficou num jogo, né? E ele teve uma reação de não querer a medalha porque ele achava que ele não merecia aquela medalha, Uhum. né? E ele jogou no chão a medalha, ele queria quebrar a medalha. E ele chegou a um ponto que só aquilo não era satisfeito para ele, não estava Uhum. satisfeito com aquilo. O que ele fez? Ele se jogou no chão. A gente está falando de uma criança de 10 anos fazendo uma birra de se Uhum. jogar no chão, Uhum. né? Uhum. Então, daí eu fui chamada pela escola, conversei com a coordenadora e saí de lá arrasada, né? Porque eu não sabia como conduzir. E aquela velha frase, né? Eu tentei de tudo, eu fiz de tudo, eu procurei ajuda em todos os lugares. E eu cheguei assim num ponto de que eu não. Eu olhava para ele e falei assim: eu não tenho mais como te ajudar, né? E aí que bateu realmente o meu desespero. E por coincidência e destino, é, eu estava dando aula para você, sem saber quem você era. Para mim, ela era a Isa bailarina, gente. Era essa referência que eu tinha, que a Isa. Tentando virar jogadora de beach tênis. É, ela era uma bailarina para Cada bola mim. longe um arabesque. Exatamente. E eu nunca fui de transparecer em aula que eu estava preocupada. Eu sempre cheguei com a energia lá em cima para dar aula, mas nesse dia, né, Mega Isa? profissa, maravilhosa. Aliás, fica a dica, adoro. Obrigada, Isa. E nesse dia eu tava acabada, né? Eu tava com um semblante Triste, assim, né? triste, e enfim, o Zé Pedro sempre mexeu muito comigo em todas as situações. Acabei desabafando, e aí sim, a Isa veio, né? Falou assim: eu vou te ajudar. E aí a gente marcou um encontro e realmente a Isa me ajudou naquele momento. Me ajudou em que sentido, né?
ela me orientou a conhecer o temperamento do meu filho. Ela me apresentou os temperamentos e aí sim conhecer o temperamento para saber lidar com o José Pedro. E aí foi Sim, uma aula, né? Que vem sendo uma aula. Eu falei, eu uso isso direto com ele, né? sim. E melhorar a minha relação com ele, melhorar a relação do José com o pai Uhum, também. Criar essa harmonia, fazer com que tudo fique mais tranquilo, faz com que ele fique mais tranquilo. Ele se sentir ouvido. Eu uhum, acho que a conversa com o José Pedro foi assim algo que foi um divisor de águas. uhum, A gente ter aquela conversa de volta da escola, uhum. ter aquela conversa antes de dormir. De falar, de ele poder falar sem ser julgado. Exatamente, eu parei de Não é? julgá-lo, Porque o ele José. começava a falar, né? E já rolava um, cara, mas não é assim que faz, mas por que que você fez isso? Aí ele nem terminava de falar, e sempre ele estava errado, né? Exato. Era uma dinâmica que sempre colocava ele nesse lugar de você tá errado, você não devia ter feito isso, não era isso que eu esperava de você, né? Eu lembro uma vez, me marcou profundamente, que você contou pra mim a metáfora que você estava usando com ele e que é normal na nossa sociedade e que até é normal na vida, mas que depois que eu te mostrei assim e que a gente olhou para aquilo, era assim surreal onde a gente estava colocando ele e que lugar que ele estava sendo, né, É, formado ali, né? as consequências, se você faz, você tem uma Não, consequência. não. Uma metáfora que você falou pra mim assim, ó, que você perguntou pra ele, que alguém tinha falado na escola que ele tinha feito alguma coisa inadequada. Não lembro mais nem o que era. Tá. Aí você perguntou pra ele, por que que você não me falou? Hum, E aí, alguma coisa do tipo, tá? Às vezes eu tô errando um detalhe ou outro, mas a moral da história é uma que aham. ficou pra mim pra sempre. E aí ele, porque você ia brigar comigo. E aí você disse assim pra ele, cara, mas isso aqui é tipo prisão. Se você Isso, confessa, a sua exato. pena diminui. É essa história mesmo. Cara, e aí eu falei, ideia onde você tá colocando ele, cara? Num lugar de prisioneiro, num lugar de delinquente, num lugar de meliante, num lugar de alguém transgressor e tal. E aí você, tipo, aquela ficha que cai, né? É, É real. É real. Na foi. verdade, ele fez alguma coisa inadequada? Fez. Então, a gente tem outras metáforas. A gente pode pensar nele como um iniciante. Cara, você é júnior, hein? Você não sabe isso. Muda tudo! Foi, Não é? Muda tudo. exato. Então, essas metáforas que vão permeando a nossa vida e que vão dando o tom das nossas relações, né? Do que a gente vai levando. Se você tá falando com um meliante, é um tom. Se você tá falando com um principiante, é outro tom, né? Exato, exato. Muda tudo, né? E também a criança vai formando a própria autoimagem, como ela se vê a partir de como a gente vê, né? Então, se a gente coloca ela numa metáfora de principiante, ele fala, vou aprender. Ainda tem jeito, É. né? Não, essa conversa nossa realmente foi um tapa na minha cara, literalmente, Marcante, assim. né? E É, na foi muito verdade, marcante. Porque eu achando mais uma vez que tava super acertando, falando essa história, arrasando. arrasando. Não, agora ele vai entender, porque se ele faz alguma coisa errada, a polícia vem, pega ele e leva pra prisão. Então ele Uhum. teve uma consequência daquela coisa errada. Eu achando que eu tava abafando falando isso, né? Mas assim, isso que é legal, porque nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum professor que é realmente um professor por missão erra querendo errar, Déia. A gente só erra achando que tá acertando. É ou não é? Hoje eu vou errar com o meu menino, né? Vou É, vou ferrar com a acordar. autoestima dele, entendeu? Causar um trauma aqui que ele vai ter que depois lidar na. Não é isso. É, cara, eu tô achando que eu tô acertando, eu tô achando que eu tô sabendo o que eu tô fazendo, eu tô achando. Só que essa missão de ser pai e mãe, né? Eu falo aquele negócio, eu vendo coisa que ninguém sabe que existe, que é curso pra ser pai e mãe, e quando as pessoas descobrem que existe, elas acham que não precisa. E no fim você fez um curso também, né? A gente chegou nesse lugar que eu falei, cara, é Isso, muita informação, vai pro curso, exato. assista as Fiz. aulas, né, pra você conseguir entender a dinâmica toda, porque mais do que entender o que é o mais fácil. Rapidinho, numa conversa, a gente entende o quê. Cara, tem esse temperamento, lidando desse jeito, você tá fazendo pressão num cara que é um perfil de líder, você tá querendo que ele fique Uhum. como subordinado, ele não vai ficar, ele vai resistir bravamente, né? Então não vai funcionar. Beleza, o quê? É, faz sentido, isso tá rolando, né? Exato. Agora, como?
eu lido diferente. E eu acho que esse é o É o X X da questão. principal da questão. Porque se você mostra o quê e não ajuda a pessoa no como, cai na permissividade. Porque daí ela entende e não conduz. Porque se conduzir desse jeito vai ser ruim e ele não vai responder bem. Então como é que faz, né? É, verdade. E através, assim, com o José, a conversa foi, assim, uma ferramenta primordial para a mudança de tudo, E um né? tom novo de conversa, né? Outra maneira. Sem cobrança e sim de questionamento, sabe? Eu questionava Isso. muito ele, né? Então ele chegou, né, um dia e ele tinha aprontado na escola, aquelas coisas, né? Mas eu falei assim, por quê? Por que que você fez isso? Ele falou assim, sabe que eu não sei o porquê? Olha isso. Ah, a mãe me deu vontade na hora, eu fiz. Eu falei, filho, imagina se todo mundo tiver vontade de fazer alguma coisa e fizer. Como que vai ficar a situação, né? Não é legal, tem que pensar, filho, antes das coisas. Posso tirar o seu? Só pra Pode. não ficar amargo, tá? Tá bom. Tem um tempinho, ele tem chá preto, então é importante o tempo também que a gente deixa ali. Senão a gente acha que é ruim, não é ruim, é que a gente deixou muito Deixa muito tempo. tempo. Tempo de infusão. É. Deixa eu falar uma coisa sobre isso que você trouxe agora. Ele não sabia nem por que estava fazendo. O Sim. que acontece? Ele já estava nesse lugar de terrível. Então, quando ele já estava inconscientemente nesse lugar de problema, de difícil, de terrível, ele fazia as coisas de terrível. Não sabia nem por quê. Ele estava amarrado no rótulo. Por isso que a gente fala tanto do rótulo, né? Como é ruim rotular a criança. Porque ela fica presa naquela crença de identidade de eu sou o terrível, eu sou o que dá problema, eu sou, Eu já tenho esse nome, então eu vou fazer jus àquilo que me chamam, né? sabe? É atender a expectativa da mãe, no fundo do fundo, É, né? exato. E a mãe queria que fosse diferente, mas acredita que é assim. E quando eu acredito que é assim, eu dou uma força gigantesca para esse rótulo, sabe? Sem querer, obviamente, né? Então é um ciclo vicioso. E voltando daí a esse assunto que ele aconteceu na escola, que ele aprontou e tal, aí ele virou e falou assim, já sei, tô de castigo. Eu falei assim, quem disse que você vai ter castigo? Eu não falei nada de castigo, você que tá falando, filho. Mas eu acho que eu, você e seu pai podemos ter uma boa conversa sobre isso. Ah, não, o papai não. Eu falei, sim, o papai sim. Nós três vamos conversar. Daí ele foi pra casa, daí ele voltou, ele falou assim, papai precisa mesmo? Eu falei, papai precisa. E aí eu conversei com meu marido, né, antes de ter essa conversa com o José, expliquei pra ele, ele falou assim, não, a gente vai sentar e vai conversar com ele pra explicar que a atitude que ele teve não foi correta, o que ele poderia ter feito, o que ele deverá fazer Para agora, reparar, porque né? envolveu outra pessoa, então, o que ele terá que fazer agora. O reparo, né? Exato. E aí a gente realmente sentou, a gente conversou, e ele terminou a conversa e falou assim, não tem castigo? Eu falei, não, não tem castigo. Você só tem esse dever de se reparar com o seu amigo. Tudo bem, ele? Tudo bem. E por que que eu tô falando disso, do castigo? Porque a Andréia de antes teria punido com castigo, né? E numa conversa que nós tivemos, né, Isa? Você falou assim pra mim, se você der castigo, ele vai fazer o quê? Ele vai cumprir o castigo e vai repetir Tá novamente. livre, né? E a próxima vez ele avalia. Vale aquela pena? Vale. Então eu faço. É. Porque não teve educação, não teve consciência, não teve nenhum ganho, não teve consequência, não teve empatia, Uhum. né? Já cumpri minha pena. Tô livre. Se eu quiser, eu faço de novo, já sei qual que é a pena. Uhum. E uma vez ele verbalizou isso pra mim. Oi. Eles Ah, falam. é só isso então? Eu vou ficar uma semana sem o celular? Enfim, o que for. Eu falei, é. Ele, tá ótimo, tá beleza, assim, pra Então eu mim. tô suave. Tá suave. Uh. Gente, eu vi isso. É, porque aí você vai vendo, você fala, o que que eu faço depois disso? Exato. E aí? Né? E realmente ele repetiu, né? Ou fez até pior das outras vezes, né? No passado, isso. E aí, depois que a gente começou, que você me orientou, que eu fui atrás, que eu comecei, eu parei. Não tem mais castigo. Tem uma conversa e tem reparação daquilo que foi feito. Que Tem é o uma que a gente precisa pra vida, consciência né? daquilo que ele foi feito. Tudo bem, tá falando de uma criança de 10 anos, que Sim, é mais mas fácil, Dé, olha né? só, quando você vai pra vida, você vai pra um relacionamento, não adianta ficar dando castigo um pro outro, e tem gente que dá. Cara feio uma semana sem falar, eu fazia isso. Ou então, não te dou. Uhum.
sabe? Realmente, greve de sexo. Tô Uhum. falando dos adultos agora, né? Uhum. A gente vai pro castigo numa relação adulta, que deveria ser madura, né? Porque a gente não aprendeu isso. A gente não aprendeu isso. Agora, quando você, de casa, tá aprendendo cara, eu fiz isso, como é que o outro ficou? E agora tem consequências. Puxa, eu preciso reparar, olha isso, olha o dano que eu causei. Exatamente. Peraí, eu fiz algo que deixou o outro mal, ou que, sabe, lesou o outro de alguma maneira. Eita, Uhum. né? Eu não quero isso pra mim também. Então também peraí, como é que eu vou resolver isso? E eu tô me sentindo mal porque eu causei isso. Eu não quero causar isso de novo nas pessoas, né? É outro lugar. Eu diria que na primeira situação não é educação, é adestramento. Sabe? Tipo, não vou fazer porque eu não quero ser punido. Ou vou Sim, fazer porque eu quero prêmio, sim. né? Na segunda situação é consciência, é sentir, é empatia, é educação de fato, de dentro para fora. Uhum. Eu tô mudando a forma como eu percebo o que eu fiz, o que causou no outro, que Uhum. consequências isso dá, né? Que reparação eu tenho que fazer. A humilhação também de ter que né, pedir perdão, se expor, que também Uhum. é algo que, poxa, eu não quero também passar por isso de novo, né? Pro colérico pega muito. 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 A gente faz certinho porque a gente odeia pedir desculpa. CD é muito difícil, Pronto, né? falei. O CD é muito difícil. E essa posição de líder nele, né, é muito forte. É. É muito forte. E eu vejo isso, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado, porque ele também gosta muito do esporte e tal. Sim. E aí ele vai para as competições, ele puxa a galera, ele vai. E aí ele quebrou o dedo numa competição. Ai, gente. Você tá com o dedo quebrado, né? Você sabe que eu tô, né? Com o dedo quebrado. Botei um esparadrapo cor de pele pra ver se passava batido. E ele quebrou o dedo em uma dessas competições. Esse menino ficou arrasado porque ele falou assim: a culpa foi minha. Eu não prestei atenção, eu não usei o equipamento correto e ele ficou arrasado. Então, assim, eu peguei através da conversa de novo, conversei com ele e falei assim: mas você pode continuar participando. Você não Uhum, precisa estar dentro da quadra para participar. Aí eu uhum. coloquei na minha posição. Falei assim: Sim. como que eu atuo dentro de um jogo? Eu não jogo mais quando eu tô com os meus alunos. O que que eu faço? Você comanda de fora. Eu falei: então, eu posso? Eu falei: claro que você Ao lugar, pode. né? Nossa, mas ele encheu o peito na hora, assim, ó, Muda, ficou. né? E aliás, isso que você está falando de observar, chama calibração na PNL, né? Você observar o efeito do que você vai falando, a mudança de, né, mindset que você vai fazendo que vai para o outro. A hora que você vê ele nesse lugar, ele, yes, né? É isso mesmo, nasci para Ele isso, né? nasceu para Tô no lugar isso. certo, né? E aí ele já viu os jogos de outra maneira, uma coisa que ele já estava triste, emburrado, bravo, porque quebrou o dedo por culpa dele e tal. Numa conversa de sentar e explicar para ele, esqueceu até a dor, bem. Na hora que eu Tá falei nem que doendo ele ia mais. ser o comandante do negócio, ele pegou, subiu no salto e foi, Que sabe? legal, que legal. Foi, e aí conseguiu continuar na competição de uma outra maneira, mas continuou do lado do time, que eu acho, porque se fosse o Gezé de antigamente, eu não jogo mais, eu também não quero saber. Uhum, Entendeu? Ele já ia uhum. largar todo mundo, ia torcer Já contra, ia já ia talvez querer. ficar agressivo, quebrar alguma coisa, jogar alguma coisa, e tipo, Exatamente. se eu não tô. E aí eu consegui, sabe, trazer Que ele, legal. puxar ele para essa situação. Hum. E é pegar a energia, que é algo bom, e canalizar para algo potente, para algo positivo, para Perfeito. algo útil. O segredo Uhum. com essas crianças é exatamente isso, é a gestão da energia, porque eles têm muita energia. Muita energia. Nossa Senhora, E você muita. sabe que dos últimos tempos, Deia, um dos vídeos que mais deu, assim, ibope, as pessoas comentando e pedindo de novo e querendo ver, foi o da criança líder. Falando desse temperamento colérico. Tipo, o que fazer se você tem uma criança líder? Porque nos tempos antigos, as crianças nasciam numa estrutura de obediência, né? Certo. O pai da família obedecia o patrão, porque senão ia ficar desempregado, não tinha redes sociais, internet para procurar emprego, não tinha. Então ele obedecia mesmo o patrão. Quando chegava em casa, ai, 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 se a comida não estivesse na mesa. Então a mãe obedecia o pai, né? Porque também tinha vários filhos. Como é que ia se jogar numa vida divorciada com 4, 5, 10 filhos? Minha avó teve 9, não é? Uhum. Então a criança nascia nessa estrutura, era uma estrutura social de obediência.
O pai obedecia o Sim. patrão, a mãe obedecia o pai, a criança obedecia o adulto. Ponto. Por mais criança líder que nascesse, apanhava até obedecer. E ia mais ou menos, com trancos, barrancos e sequelas emocionais. Mas ia. Hoje o menino nasce, o pai não obedece o patrão, mudou tudo. A mãe não obedece mais o pai. Então, a gente continua esperando da criança uma obediência de uma estrutura social que não existe mais. E a criança nasce e fala, por que que eles querem que eu obedeça a eles? Né? Não tem essa estrutura social mais. Então, a gente precisa, nesse novo cenário, encontrar formas de conduzir, sim, de educar, sim, de ter autoridade e não autoritarismo. Porque o autoritarismo que antigamente funcionava, porque a estrutura social validava, hoje a estrutura social não valida. Então, se a gente vai com autoritarismo, as crianças... Exato. Sabe? E aí a gente perde realmente a noção e a mão e o controle da situação, né? Então a gente precisa ir de acordo com o que funciona agora. E esse negócio da criança líder é intenso, assim, tem muita gente sofrendo com isso. E é muito curioso quando ele não é o primeiro filho, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima que teve 3 filhos e ela teve o terceiro quando ela já era avó. Então ela já tinha uma filha adulta, Um temporão. exatamente, que já tinha filho, já tinha um filho adolescente, e aí engravidou do terceiro. Quando o terceiro nasceu, ela falou: agora eu acredito em você. Porque nunca pensei que existisse uma criança assim. Porque os 2 primeiros tinham sido tranquilos. Ela falava, eu te escutava contando a sua história com Petros, eu achava você exagerada, mãe de primeira viagem, Isso, todo mundo fala que a gente é exagerado, né? Quem não tem um colérico na mão não sabe, não né? tem ideia. Não tem tem gente que ideia. vai morrer achando que a gente é gente- inexperiente, sem pulso firme, que a gente não tem... vai morrer e não vai saber o que a gente vive. Exatamente. Nossa Senhora. Não é? É muito intenso. É intenso, muito essa é a intenso. palavra. Eu falo que o dia que José nasceu, assim, até há 2 anos atrás, a minha vida era extremamente intensa. E eu falei isso para ele, né, numa conversa que nós tivemos ontem, até que eu ia estar aqui conversando com você. Ele até falou assim: ah, você vai fazer um podcast, mãe? Eu falei, vou. Ele falou assim: ah, do quê? De beach tênis? Eu falei, não, eu vou falar de você. De mim? Eu falei, é. Aí a gente teve uma conversa tentando lembrar quando que começou esse processo, por que começou. Fiz ele tentar investigar na cabecinha dele e perguntar para ele qual foi a evolução. Ele falou assim: mãe, eu melhorei muito. Eu tô Ai, que muito mais delícia. tranquila, né? Eu tô muito mais calma. A nossa família tá muito melhor, tá tudo muito mais tranquilo. Eu falei, então, isso porque eu tive um acompanhamento com a Isa Minatel, que é com ela que eu vou conversar, tudo, né? E foi uma conversa bem bacana. Mas aí ele virou e falou assim: mas como que eu era quando eu era pequenininho? Eu falei assim: você não sabia se expressar, né? Você não sabia colocar para fora o que você queria. No início é porque você era muito bebezinho. Depois, porque realmente você não encontrava uma maneira a não ser espernear, gritar ou aprontar alguma coisa para chamar a atenção, porque você não conseguia falar: mãe, tô triste, mãe, Aham. tô com fome, mãe. Não, você sempre tinha que fazer alguma coisa para chamar a Porque, atenção. veja só, né? A expectativa nossa, né, dos adultos seria, o mundo ideal, né, é que a criança aos 2 anos dissesse: mamãe, eu estou com um nível de fome e eu tenho um temperamento tão forte, uma tolerância tão baixa, que se você não me der algo para comer agora, eu vou me jogar no chão. Eu vou arremessar o que está na minha mão. Eu vou quebrar um objeto de cima da mesa. Por favor, dê-me de comer, né? Não é isso que acontece, né? Nem ela sabe. Eu já vi, criança bem pequenininha, assim, 1 ano, de temperamento muito forte, que pega de surpresa numa situação de frustração, pá, bateu e tomou um susto. Nem ela sabe como é que a mão dela bateu. Sabe, a criança se assusta com a própria energia? Sim. Né? Então, é muito mais forte É. do que ela mesma. E detalhe importante, né? O cérebro límbico é acionado antes do cérebro cognitivo. Então, primeiro vem a reação, depois o que eu fiz? O que eu fiz? O pensamento.
Até brinco, tem uma palestra que eu dou que eu falo que na época, né, de Rubinho Barrichello, né, eu colocava a foto lá do Schumacher e do Rubinho, né? O cérebro límbico é sempre o Schumacher, o emocional Ai, vai primeiro. vai ser... O que pensa é sempre Rubinho, chega depois, sabe? Porque sempre depois vai entender o que que eu fiz, o que tá acontecendo, Ah, né? Agora, quando você é novinho, tá tudo bem, porque você é imaturo e tem a, a, a vez de ser imaturo. O problema é quando a gente não tem educação emocional, né? Que é a inteligência 4 da disciplina do equilíbrio. A gente fala de 5 inteligências: do comportamento, da comunicação, da consciência, da emoção e da evolução, né? A gente não tem a inteligência 4, não desenvolveu, não teve educação emocional e vai para a vida adulta desse mesmo jeito. Primeiro faz, depois pensa. Que exato, na verdade era o que ele estava mantendo até ali, né? exatamente, Então, ele exatamente. estava com 10 anos, com estrutura emocional de 2, 3, como você falou, uma criança de 10 anos fazendo uma birra de se jogar no chão, Exatamente. né? E aí, quando a gente traz esse banho de comportamentos novos da nossa parte, A nossa comunicação mudança. nova da nossa parte, consciência nova da nossa parte, também a gente consegue emoções novas, emoções adequadas às situações, porque tem isso também. As pessoas têm falado muito sobre emoções no sentido de assim, acolhe, nomeia. Beleza, a criança teve uma crise de raiva, acolhe, nomeia. E agora? Continua, cara. Tem que tirar a criança da raiva, ajudar ela a sair dali e mais. E avaliar se aquele espetáculo todo foi adequado ao evento. Porque às vezes foi muito maior do que o Maior do que. evento. E aí a gente tem que falar, cara, problema, probleminha e problemão. Isso foi o quê? Vamos conversar. Vamos aqui, né? Vamos aprender sobre isso também. Então, dimensionar a intensidade da emoção sentida para o fato vivido. Inclusive contando para a criança que tem problemas muito maiores que o da realidade dele. Sim. Sabe? Eu já fiz com o Petros, lista, problema, probleminha e problemão. Vamos aqui, bota 10 de cada, quero ver. Ah, eu vou anotar essa, vou usar. Não é? Boa. Porque assim, Sim, vamos aprender, vamos ter parâmetro, exatamente. né? Porque isso que você está considerando o fim do mundo, tudo bem. Para você eu entendo que seja um problema grande e tal, mas vamos aqui botar num contexto um pouquinho maior, vamos colocar numa outra leitura, vamos, né? Para a criança ir atualizando a intensidade da Uma boa emoção também, verdade. sabe? Então é muito interessante. Eu vejo que muitas vezes, até pessoas que compartilham conteúdo mesmo na internet, param ali, acolhe, nomeia E e aí cai na permissividade. Porque fica acolhendo, nomeando e a criança dando uma birra de 40 minutos e a gente lá esperando passar. E filmando, achando isso que é educação emocional. Não é. Não é permissividade. Só que as linhas são muito tênues. Por isso que eu bato tanto na tecla da disciplina do equilíbrio. Equilíbrio. E para ter equilíbrio, eu preciso saber o que eu faço depois. Né? De acolher e nomear. Como é que eu continuo isso, né? e essa jornada é pai e mãe, né? Uhum. Exato. Então, assim, quando o José era pequenininho, que ele tinha todo esse ataque, toda essa situação, eu acolhia, eu tentava resolver e o pai se afastava. Ele falava assim: eu não sei o que fazer. Eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com isso. E eu sempre em cima, eu sempre como referência para ele, para eu poder acalmar. Só que ele cresceu Uhum. e ele viu que ele tinha o acolhimento de quem? Meu, não tinha o acolhimento do pai. E isso fez com que eles fizessem o quê? Afasta. Se afastassem. E isso foi uma dor muito grande para mim, muito grande, né? Eu diria que dos 7 aos 9 foi um afastamento bem grande deles, né? Um não procurava o outro, eu falava que eu não sabia quem que era de qual idade, quem que era o maduro e o imaturo, né? Foi uma fase bem difícil. E eu no meio. Eu tinha que acalmar o menor e acalmar um adulto. Então, também isso foi um esgotamento para mim, sabe? Sim. Foi bem complicado. E você vê que triste, porque é a falta de recurso, né? É a ignorância, é não Perfeito. saber mesmo o que fazer, né? E aí, depois da nossa conversa, assim como eu li o livro, eu passei para ele. Eu falei assim: ou você tá junto comigo, ou eu crio sozinha. Eu crio sozinha. Pá! Ah, eu sou muito sincera. Meu relacionamento é Adoro. papo, não tem jeito. E eu falei assim: ou você vem comigo,
oh, não vai E dar ele é certo. parceirão, né? E ele é parceiro. Ele é parceirão. E aí a gente começou a fazer tudo junto, a trabalhar junto. Às vezes ele vinha, acontecia alguma situação, a gente conversava paralelo e ele falou assim: como que a gente vai resolver isso? Uhum. Eu, que bom, como vamos? Eu adorei essa parte, como vamos? Aham. E aí a gente discutia como a gente ia resolver, e ia lá e resolvia juntos. E aí reaproximou. Mas foi muito rápida essa reaproximação. Que lindo Foi isso. muito rápida, sabe? Não digo coisas de 2, 3 meses. Foi muito rápido. E eu lembro que eu, não sei É se porque você vai criança lembrar. quer, né? A Exato, ele, criança tá quem sempre não quer o querendo. pai? É. E meu marido é um pai muito amoroso, ele é Ele só não tinha muito. os recursos, as Exato. ferramentas, era só o que faltava, a E, ponte ali, e aí né? eu vi que eles fecharam, assim, com chave de ouro, assim, quando eles participaram de uma competição juntos. Você lembra que eu te mandei uma Ah, foto? sensacional! Isso foi E muito aí legal. partiu do Vanderlei, do meu marido, né? Ele falou Uhum. assim: José, vamos jogar junto esse torneio? Aí ele, vamos, nossa, ele regalou o olho desse tamanho, Olha como é que eu fico. vamos. Olha isso. Foi isso mesmo. E eles foram juntos e eu não participei desse momento. De propósito. Deixa pra eles. Deixa pra eles. E aí chegou só no finalzinho, ele falou assim: mãe, a gente tá na final do torneio, vem assistir a gente. Uhum. Eu falei: então eu vou. E aí eu apareci só na final. Mas a alegria desses dois estarem jogando juntos, sabe? Foi incrível. Foi Que incrível, foi incrível. maravilhoso. Eu falo que esse momento desse torneio foi a hora que E não voltou. interessa nem se eles ganharam a final, né? Não, Porque eu saí a essa campeã. altura, né, a vitória familiar, relacional, foi muito maior do que qualquer Exatamente. outra que pudesse ter acontecido nesse cenário, né? Exatamente. E aí, dentro disso, o Vanderlei começou a criar muitas coisas. Assim, eu tenho mais um filho, viu, gente? Eu não tenho só o José. Eu É tenho que o hoje ele foi o foco Antônio. desse assunto, desse caos, né? É. Mas tem mais Eu um. tenho mais um, o Antônio também. E aí, por alguns probleminhas da família, eu tô tendo que dormir fora de casa alguns dias com meu papai, cuidar do meu papai. E aí o Vanderlei, assim, sabiamente, hoje é noite dos meninos. Uh! Que legal, Vamos cara. jogar videogame na cama, todo mundo na cama, aqui não sei o que, a gente vai comer pipoca na cama, a gente vai fazer bagunça, a mamãe não tá em casa. Que legal. Então, assim, sabe, agora ele puxou, falou assim: não, agora eu que vou cuidar deles, Isso é você muito vai legal. focar em outra coisa, num outro ponto e tal. E aí ele abraçou, sabe? Então puxou os meninos pra ele, Entrou num assim. estado de recursos. A gente chama isso de estado de recursos. Porque tem hora que você está numa situação que você não vê ideias, não vem na sua cabeça. O que que eu faço? Exato, Aonde que eu vou? eu tô tão focada numa coisa, né? Aí, quando você começa a ter um pouco mais de um respiro, uma alternativa, um jeito novo ali, um olhar novo ali, e você entra num estado de recursos, você olha assim, você tem um monte de ideias. Ah, eu posso fazer a noite dos meninos. Não preciso, sofrer porque a mamãe não vai estar, porque tá acontecendo uma coisa difícil, porque Uhum, não, a gente uhum. pode fazer isso ser outra forma, né? De outra Exato. maneira, de outro Uhum. jeito e aproveitar essa situação ainda para algo bom, né? E aí foi engraçado, né? Depois de um tempinho, o Antônio, meu menor, virou e falou assim: você vai dormir em casa hoje? Ah, agora eu tô querendo que você durma fora. Exato, eu falei assim, hoje eu vou. Ele, ai, droga. Oh! Eu falei, que isso, Antônio? Ai, eu queria a noite dos meninos. Ih, marido, foi legal demais. Exatamente. Nem tanto, tá subindo muito sarrafo. Agora eu vou ter que dar um duro aqui pra. Aí agora você tá deixando a mamãe de lado, aí eu não quero também, né? Não, Você sabe mas. que a gente tem um relato muito engraçado de um queridão que fez curso com a gente e que só o pai fez, um curso presencial de um trabalho que eu fiz. E só ele fez, né? E aí no final do curso, ele relatou que ele virava assim pra mãe e falava: a casa caiu. Porque agora as meninas queriam ele pra fazer as coisas, sabe? Era É, muito engraçado ele contando assim. Mas é isso, as crianças, elas querem estar com quem se abre pra elas, com quem faz rapport, acompanhar pra depois conduzir, né? Com exato. quem concorda inicialmente, pelo menos, ou pelo menos concorda com a razão. Você tem razão. Será que essa é a melhor forma de agir, né, nessa situação? Embora você tenha razão, né? Então, e isso tudo pode ser aprendido, é isso que é lindo, né? Graças a Exatamente, Deus, porque eu exato. também não sabia. Exatamente. Porque
você tendo uma criança colérica em casa, mexe com todas as estruturas, né? É muito intenso, né? É muito intenso. Relação mãe-filho, relação filho e pai, e relação marido e mulher, né? Sim, irmãos. Irmãos, né? Sim, com o Marido e mulher Antônio. já vi casamento se desfazer, Déia. É, Porque entrarem numa polarização tão grande de um achar que tem que acolher, 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 mas também não saber conduzir. E o outro uhum, achar que tem que ser linha dura, porque aquela intensidade toda, se você não dominar, muitas vezes é esse o raciocínio, né? uhum, Vai dar na nossa cara e tal, né? E aí o casal vai se distanciando tanto que acaba se desfazendo, sabe? Já tive seguidores de falar assim, cara, talvez se eu tivesse te encontrado antes, a gente teria outra história. Porque esse alinhamento do casal é muito importante. E sim, lembrando que a intenção dos dois é positiva. sim, Aquela que quer acolher tá tentando ser amiga, ser parceira, entender o menino. O que quer ser linha dura tá tentando garantir que o menino seja convivível. Então a intenção dos dois é boa. E é isso que a gente precisa entender. No final das contas, queremos a mesma coisa. Só estamos tendo visões diferentes. Então, como é que a gente encontra o equilíbrio? Por isso eu bato na tecla. É equilíbrio, é busca de equilíbrio. Não precisa ser 100% do jeito dessa, nem 100% do jeito desse. Vamos achar uma faixa que a gente não se desrespeite, é. sabe? Eu cheguei numa conversa com o Vanderlei e falei assim, olha, encontrei esse caminho. Peguei um vídeo seu do YouTube e eu falei assim, olha, eu quero que você assista esse vídeo junto comigo. E aí nós assistimos juntos. Aí ele falou assim, eu acho que esse é o caminho. Ele falou assim, eu acho que esse é o caminho. Eu falei assim, então tá, então vamos pegar essa linha, vamos abraçar essa linha e a gente vai Uhum. fazer até o fim, Boa. né? Eu peguei o livro, dei para ele, eu li um, daí a gente trocou, daí a gente conversou e aí assim tá caminhando já quase 3 anos, né, Isa? Maravilhoso. Já quase três E anos equilíbrio é vindo dinâmico, junto. né? Às vezes a gente percebe que, Ah, ixi, não, pesei a mão aqui, volta um sim. pouquinho, aí soltei demais, volta aqui. A gente vai sempre, né, encontrando novamente aquele equilíbrio, aquele Falo que às vezes precisa de lugar. uma reciclagem, né? Eu mandei para você Sim, isso, eu acho que eu perdi a mão, né? Me ajuda. Tem hora que você sim, acaba perdendo, desfocando um pouco, né? sim. Mas eu acho que a culpa também é de tudo que tá acontecendo. Às vezes você não tá tão focado naquele momento para a situação do seu filho, É, você tá com outras coisas. As gavetinhas estão abertas, né? sim, De administrar todas essas gavetas, chega uma hora que a mãe também não dá conta, né? sim. Eu E falo que aí. assim, ninguém precisa estudar igual a mim que decidi ser especialista nessa área. Mas se a gente se alimentar um pouquinho todo dia, É. sabe? Pelo menos para não passar fome, não morrer por inanição. Escuta, chegou um momento nesse podcast aqui, ó, que É. é a hora da vingança. Ah, Troca-troca. Você vira entrevistadora e eu fico aí tá bom. respondendo as coisas que você quiser saber. Bora lá? Vamos. Vamos nós. Você pode perguntar o que você quiser, até proibidão. Vale tudo. Então vamos lá. Ô Isa, a minha pergunta é sobre agora meus dois filhos, né? Como eu falei, eu Uhum, tenho o Antônio também. O Antônio, ele tem o temperamento mais tranquilo. Ele é uhum, melancólico, na verdade, uhum, né? E eu, dentro do que eu estudei com você, eu tento abordar eles de maneiras diferentes para chegar no objetivo que eu quero, uhum, né? Mas isso é fácil quando a situação entre eles acontece separado. Então, quando o uhum. Antônio tem um problema, eu vou conversar com o Antônio, eu converso de uma maneira. Quando acontece com o José, eu converso de uma maneira. Mas quando o problema são os dois, Aham. né? O confronto de irmãos, Uhum. né? Agora eles já estão numa idade, o Antônio vai fazer 7 anos, o Zé Pedro com 12. Apesar dessa diferença, às vezes eles dão uma faísquinha lá, Nem né? esperava isso. Geralmente, quando tem essa diferença, eles se dão tão bem. Né? Eles Sim, dá umas dá uma tretas. faísquinha e Dá. tal. E aí, eu preciso conversar com os É dois. muito interessante a sua pergunta. E eu sempre falo, né, que a gente não é muito criativo para ter problema, né? Então, um problema meu representa o problema de uma galera que vive essa mesma situação, né? E foi tanta gente me perguntando sobre irmãos, Déia, que surgiu um conteúdo específico que chama Amor entre Irmãos.
sabe? Pra gente entender que a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair do lugar de juíza. Você tá certo, você tá errado. Desculpa. Nananá. Não, a gente vai entrar num lugar de mediadora. Então, nós vamos estar ali com eles e falar o que aconteceu. Se for preciso, você pode ter até um objeto de fala. Ó, esse aqui é o nosso objeto de fala, tá? Quem estiver segurando esse objeto faz o quê? Fala. E o outro, escuta. Depois que fala, entrega pro outro. Porque se você já falou, agora é sua vez de ouvir. Beleza? Então, isso já vai dando. Óbvio que você combina isso quando tiver tudo em paz, né? Não vai combinar na hora da confusão. Mas no objeto ali de fala fica ancorado que quem segurar vai falar e que quem não estiver segurando vai ouvir e que depois que eu falei eu vou entregar porque é minha vez de ouvir. Eu já falei, né? E a gente vai mais fazer perguntas do que dar vereditos. Sabe? Sair do lugar de que sabe das coisas, a gente não sabe, né? A gente vai ouvir. O que aconteceu? Vai lá, quem vai falar primeiro? Pode falar. Vamos ouvir. Terminou de falar? Então, entrega, porque agora é sua vez de ouvir, né? O que aconteceu na sua versão? Tá, entendi. O que vocês precisam para ficar bem? Aí deixa eles falarem, né? Você consegue oferecer a ele o que ele precisa para ficar bem? Não. Você consegue entregar para ele o que ele... Não! Então tá bom, então vamos fazer o seguinte. Quantos minutos vocês precisam para ficarem calmos e a gente conversar de novo para ver se aí vocês conseguem se entender? Então nós vamos estar nesse lugar da iluminação, assim, serena, calma, Respirando. tranquila, né? Viu? Porque que eu não tive dois, né? Eu sabia que eu não ia conseguir isso. O Adriano nunca quis dois. E aí, se eu fosse convencer o Adriano de ter mais um e viesse igual o Petros, com aquele BO todo que a gente teve, eu falei, não vou fazer isso, entendeu? Não vou Sim. fazer isso. Aí eu parei em um mesmo, foi por isso. Mas é isso, a gente tem que sair desse lugar de juíza, entrar nesse lugar de mediadora, criar um espaço, pode ter um espaço físico mesmo, que vocês tenham. Quando deu o BO, nós vamos pra lá, pra aquele espaço, pra gente se acalmar, pra gente se entender. Sabe? Não é um espaço de castigo. Vai lá pro cantinho da calma! Vocês estão brigando? Vou colocar aquela camiseta de ficar abraçado Pelo amor do Senhor, né? Aí se odeiam mais ainda, né? Então, não, vai lá. E você vai percebendo que, com o passar do tempo, cada vez a gente vai se tornando mais desnecessária. Eles vão conseguindo conversar, eles vão conseguindo se entender, se acertar. Por quê? Porque a gente vai mediando para que eles fiquem autônomos nessa relação. A gente pode ter uma ampulheta, sabe? Que a gente fala assim, ó, quem precisar se acalmar, pode ficar aqui, ver a areinha cair. Deixa um tempinho lá. Quando vocês estiverem calmos, vocês me avisam pra gente conversar de novo. Ou se vocês mesmos se entenderem, beleza, tá? E a gente vai conduzindo de tal forma que eles vão entender que eles precisam se acordar, sabe? No começo é um pouco mais difícil, porque eles estão acostumados com a gente sendo juíza, punindo um, aí o outro que não foi punido ali. Nossa, é a felicidade do outro. Entendeu? Porque a gente coloca um contra o outro quando faz isso, sem querer, sem saber. A gente valida essa posição de um contra o outro, né? E aí quem que ganha? O mais esperto que convencer mamãe que tem razão. E mamãe é a juíza, né? Que vai punir um, escolher um lado, sabe? E eles estão fazendo a conta, tá? Faz 3 brigas que ela só escolhe o lado dele. Ela gosta mais dele. Ela ama mais ele. Sabe assim? A gente nem sabe da onde que veio essa crença que eu amava mais um irmão que o outro. É da conta das brigas. Boa. Entendeu? Então, a gente não entra nessa. A gente não entra nessa dinâmica. A gente não vai para esse lugar. A gente tá ali para ajudar 2 cérebros imaturos a conviverem. Vai ter atrito, vai ter treta, vai ter perrengue, porque são 2 cérebros imaturos obrigados, não escolheram, obrigados a conviver todos os dias da vida deles, né? Não é fácil. Então a gente vai conduzir essas situações com recursos de tal forma que cada vez as brigas aconteçam com menor frequência e com menor intensidade. E as coisas que eu posso prever que se repetirão, porque tem brigas que vão se repetir, correto? Há motivos que acontecem toda semana igual, né? Então eu posso criar combinados. E aí nesse canto da calma aqui pode ter uma parede de combinados. Sobre isso, galera, a gente consegue fazer um combinado?
É a mesma coisa de empresa. Empresa faz o quê? Procedimento operacional. Perfeito. É igual, a gente só adapta para a vida em casa, entendeu? Assim como os temperamentos eram usados lá nas empresas. Eu vim desse lugar, né? Eu trouxe para as famílias. Assim como PNL era usado lá nas vendas, nas empresas. Aliás, às vezes de maneira até equivocada. Eu trouxe para as famílias, entendeu? Então Entendi. pega o procedimento operacional, né? Uhum. Vamos criar aqui um combinado? Chama de Uhum. combinado e cria. Qual que vai ser o combinado? Lembra que o combinado é sempre o que fazer e não o que não fazer, Fazer. né? Se eu falar para você, Odeia, eu tenho um trabalho muito forte contra drogas. Você pensou nas drogas, eu coloquei sua cabeça nas drogas, tá? Se eu falar de saúde, se eu falar de atividade física, se eu falar de alimentação saudável e tal, você sabe o que fazer, né? E talvez você nem pense nas Nas drogas, que é o mais drogas. distante que você pode estar das drogas, né? Então não é Perfeito. não bater, não é não gritar. É o que é que eu Uhum. faço então? Tá? Então, ouvir o outro, conversar, dialogar, chegar num ponto que todo mundo fique ok, né? Uhum. Encontrar uma solução que, enfim, sei lá. Tô dando alguns, né, algumas ideias aqui, mas vai depender também do cada contexto, sabe? Pode ter até coisas objetivas, sabe? Quando você tem crianças menores que estão brigando pra ver quem aperta o botão do elevador primeiro, sabe esse tipo de coisa? Sim, sim. Segunda, quarta e sexta é um, Um. terça, quinta e sábado é outro, domingo é o adulto. Acabou. Pronto. Pode ser combinado objetivo assim também. Que dia é hoje? Não É é sua hora. vez. Né? Então, assim, e a gente vai passando as fases, que aí é a inteligência 5 da evolução. Porque as fases vão passando, vão mudando. A gente às vezes precisa de recursos paliativos para ir vivendo cada fase e criando uma relação sólida. Porque no fim da vida, o que que a gente quer, gente? Que esses caras sejam parceiros. A gente quer que Exatamente. esses caras se ajudem. A gente quer que esses caras, num BO, liguem um pro outro. Fala, cara, Primeira pessoa que vem na cabeça se acontece coisa boa ou sabe? coisa ruim E eu posso é o falar? irmão. Eu tenho essa relação com meu irmão. Eu também. Eu E é tenho três maravilhosa, ainda. né? É É incrível. incrível. Então é isso que a gente quer, Exato. né? E é possível. E depende da gente. Sim. Não depende deles. Não depende do temperamento que eles vieram, embora isso ajude ou dificulte. Mas é Uhum. manejo, condução. É a gente, o nosso direcionamento. É como a gente leva essa situação. Perfeito. Lindo, né? Obrigada, viu? E deixa eu falar uma coisa também. O Hum. povo fala quando depende da gente, tá nas nossas mãos, a pessoa fala: "Ai, que peso! Ai, tudo pra mim". Do outro lado da moeda, do peso, tá escrito poder. Imagina se dependesse só deles. A gente não tinha nada pra fazer. Ia depender deles, crianças, da sorte. É verdade. Cara, quando tá na nossa mão, que bênção. Obrigada, Senhor. Eu posso fazer alguma coisa, Uhum. sabe? Eu posso conduzir de um jeito que esses caras vão ser parceiros de vida. É maravilhoso, Perfeito. né? Uhum. Tem mais perguntas? É, agora envolvendo um pouco mais assim a família mesmo, colocando o marido, o segundo filho, enfim. É, como conduzir quando o marido tem uma conduta com os filhos na qual você não concorda, Uhum. na qual, dentro daquela linha que você estava trabalhando, da conversa, ele chega e muda totalmente aquilo, manda cada um para o seu quarto, coloca de castigo, fala que não vai ter TV eletrônica, não vai uma semana, sabe? Chega já, e você chega assustada em casa e fala assim: o que que aconteceu? E como reverter isso? Uhum. Como, como conseguir lidar com uma coisa que estava tão tranquila, Uhum. de repente, num dia que talvez o marido Não tava bem. não estava bem, aconteceu alguma coisa, estourou, Uhum. né? Uhum. E aí você chega com essa bomba em casa. Sim. Tem uma coisa muito legal também da programação neurolinguística que ela fala assim: todo o nosso comportamento externo é resultado do nosso estado interno. Então, o mesmo evento pode acontecer e você ter uma reação ok. Tipo, cara, isso não foi legal. Peraí, como é que nós vamos resolver? Né? Aí o mesmo evento, quando você tá num estado interno ruim, tá, uma semana sem TV, sem celular, cada um pro seu quarto, tá, foi a mesma coisa. Só que naquele dia eu não tava bem. Né? Então, quando eu aprendo a controlar os meus estados internos, eu fico mais tempo conseguindo ter respostas adequadas às situações. Mas já aconteceu, não fui eu, foi o marido, e eu chego e tá feita a situação, né? Uhum. Então, a primeira coisa
é a empatia com o marido. Primeira coisa, né? E, claro, posso ter empatia com as crianças também, no jeito delas, mas entendendo o lado delas e tal. E assim que eu puder, marido, o que está acontecendo? Tá difícil? Tá pesado alguma coisa? O que rolou no trabalho? Fala aí, tamo junto. Sabe? E entender, né? Aí depois tentar explorar a situação. E o que rolou? Porque se eu cheguei e isso aconteceu, eu não vi. Então eu não sei. O que aconteceu? Como foi? Né? Conta aí. Tá, beleza. Então, respira, né? Você não acha que pegou pesado? Não, é isso mesmo, aquilo que a gente quer. Aí você tenta dar uma retomada. E um detalhe muito importante: buscar sempre algo que faça sentido para ele. Porque às vezes a gente quer convencer o nosso parceiro de alguma coisa usando argumentos que fazem sentido para nós. Cara, tão importante isso, tão importante aquilo, e ele fala, ai, mimimi, sei lá, entendeu? Uhum. Então, o que que é importante para ele, sabe? Aí você puxa alguma coisa que seja importante para ele. Ou para você não é tão importante isso. Olha o que nós estamos fazendo. Vamos voltar para esse olhar aqui? Sabe? Alguma coisa que seja importante para ele. Veja que o nível de empatia aqui não é faça para o outro aquilo que você gosta que façam para você, é faça para o Que outro ele o que gosta. ele gosta que faça para ele, o que faz sentido para ele. Porque Uhum. fazer para o outro que eu gosto que faça para mim, o foco continua em mim, no meu umbigo, como eu brinco, não Uhum. é? Agora, o que que é importante para ele? Você nem sabe o que você vai falar. Porque você tem que lembrar o que é importante para eles, tem que focar neles, tem que perceber eles, tem que às vezes observar, estudar, botar ali um tempo de foco nele. O que que eu vou falar que vai tocar o coração dele? Peraí. Porque tem que falar o que faz sentido pra ele. Aí ele, é meu, mandei mal. Aí a chance de você conseguir sabe, tocar o coração mesmo e ele entender que não foi legal, aumenta 200%. Porque você Sim. tá falando um negócio que é dos valores E, dele, né? e ele conseguindo enxergar isso, ele conseguindo ver isso, a situação que foi criada com os filhos, ele deve reverter? Então, aí vai depender muito de como ele tá nesse processo, né? Não é problema algum a gente chamar os meninos e voltar atrás. Não é Não é problema. problema. Muita gente fala, vai perder a autoridade, vai. Não. Sabe o que você vai falar? A verdade. Meninos, vem cá. Isso se ele conseguir fazer, melhor que venha dele, claro, Sim. né? Mas também pode ser mediado por nós. De novo, a gente pode ser mediadora, sabe? Ó, a gente estava aqui conversando, conversei com o pai, tarará. Realmente não foi legal o que aconteceu. A gente não precisa validar o que aconteceu e tirar tudo. Não, Uhum. não foi legal o que aconteceu. Mas também a gente percebeu que não estava bem, que o pai estava cansado, que o pai estava estressado, que acabou se excedendo também, sabe? Reconhecer também um pouco o erro na frente dos filhos, né? Porque ideia, a Mostrar gente mostra para eles como é que faz quando erra, é uma volta maneira de atrás, pede ensinar. perdão e readequa a situação. Falei, então vamos entender, gente, como é que nós vamos resolver isso aqui? A gente não quer ir mais pro castigo, mas também não dá, cara. Olha só, me ajuda a te ajudar. Né? Com os meninos maiores, os seus já estão um pouco maiores, né? Sim, A gente pode dar umas dessas, cara, me ajuda a te ajudar também, sabe? Tem umas coisas que fica difícil também, sabe? Tipo, esse é um ponto que nós já falamos várias vezes, né, cara? Me ajudem, meninos, perfeito. sabe? E aí a gente traz todo mundo para uma equipe, tipo, um por todos, todos por um. O problema de um é o problema de todos. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Vocês me ajudam? Que sugestões vocês têm? E tem uma coisa muito interessante. Eles são sabidos. Uma vez, eu tinha falado pro meu filho, eu fazia live todo dia. Fiquei 2 anos fazendo live todos os dias, 7 da manhã. Eram as manhãs sem limites. Quem é desse tempo? Deve ter umas pessoas aí, bota aí nos comentários. E aí, a hora que eu ia lá fazer a live, eu precisava que o celular estivesse disponível. E eu fazia, acho que, 2 celulares ao mesmo tempo e tal, enfim. E aí, vira e mexe, chegava lá, tinha sumido o celular. Porque o menino tinha pego pra alguma coisa, pra brincar, não sei o quê, lanterna, joguinho, nananã. E eu falei uma vez, pedi outra vez, com jeitinho outra vez, expliquei como é que era, expliquei o porquê. Chegou uma hora que eu falei, cara, não pode mais pegar o celular. Ele falou, mãe, você não é assim. Eu falei, não sou. Ele falou, isso é castigo. Eu falei, é.
Ele falou, você não usa castigo. Eu falei, só quando eu não sei mais o que fazer. Foi assim, eu realmente estava numa situação que... Tá vendo, gente? Até a examinar até eu passo por isso, não somos só nós. Sim, tudo gente como a gente. E eu falei, cara, alguma coisa, eu acho que eu tô falando errado a história. Eu falei, tipo, se usar, vai ficar 15 dias sem poder usar, se não tiver no lugar, sabe? Mas era Mas tinha uma castigo. punição. Era castigo, claramente. Aí eu virei, me deu aquele start, né? Você tem alguma outra forma de resolver isso? Tem alguma sugestão? Tô aberta a sugestões. Eu não tô conseguindo achar outra maneira. Ele fez assim, botou o zoinho pra cima, ele devia ter uns 7 anos nessa época. Ele botou o zoinho pra cima, olhou pra mim e falou: Eu tenho uma sugestão. Falei: Pois diga. A gente pode fazer um combinado que eu só uso aqui. E aí, quando eu terminar de usar, eu já coloco na bateria. Falei: Tá combinado. Ai, gente. Entende? Então, assim, por que que a gente pensa em castigo? Porque o nosso mindset já é de sim. castigo, de punição, de, Não é né? de solução, né? Não é foco de solução. O deles é muito mais voltado para a solução, é muito mais limpo do que o nosso, sabe? Então, assim, peça ajuda. Peça ajuda. Me ajude, vamos resolver isso aqui como, cara? De novo, isso aqui, cara. O que que nós vamos fazer para isso aqui não acontecer mais? Você não precisa pedir para criança ajuda só para resolver aquele pontual. O que que nós vamos fazer para isso não acontecer mais? Sabe? Tipo, falhou, tá falhado, não se falha mais nisso? E chamar a família para conversar e tentar resolver uma situação junto é muito bom. Pô, Eu acho que fortalece une, demais. né? Une demais. Cada um pro seu quarto, uma semana sem TV, separa. Exato. Volta aqui, galera. Foi Não é? mal, me excedi. Exato. Vamos resolver isso aqui de outro jeito. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Me ajuda. E tudo bem, eles não vão se gabar por causa disso. Ai, meu pai me pediu desculpa. Né? Não vai Uma se ilusão sair. tão besta da nossa cabeça, né? Que a gente acha que vai perder autoridade, vai Exato. perder moral, que eles vão crescer pra cima da gente. Sabe? Não. Se a gente conseguir fazer isso de maneira adequada, assertiva, é um ganho gigantesco. A gente une, a gente abre o coração. Isso conecta, sabe? Isso mostra vulnerabilidade, respeito, verdade, sabe? Isso orienta. É assim que faz quando erra. Abre o coração, pede desculpas e recomeça e refaz aquela situação. E errar, a Sabe? gente erra bastante, né? Pô, teve um dia que eu tava estressada, acordei, já comecei dando os coices lá, não sei o quê. Ele falou, e eu já falei alguma coisa que ele fez, eu, pô, cara, você sempre tá no negativo, não sei o quê, não sei o quê, de um jeito assim, ele olhou, sempre, mãe. Desculpa. Desculpa, não tô bem, foi mal. Desculpa. Sabe? E aí começa a ficar automático já. Você vai se ligando na hora, você já volta atrás ali na hora mesmo. E fala, foi mal, cara, não tô bem. Sabe? Assim como eles pedem desculpa e a gente aceita, a gente também, né? Pede desculpa e eles aceitam. É lindo, né? E aí também a gente cuidar para não ficar pedindo desculpas pelas mesmas coisas sempre, né? Que é o próximo passo da evolução. Também não adianta, né? Ficar toda hora pedindo desculpa pelas mesmas coisas, né? Eu tive uns traumas, né? Meu pai tinha umas questões com bebidas e coisa e tal. E ele prometia que não ia nunca mais, e me desculpe, não sei o quê. Pô, depois de novo, sabe? Assim, aí chega num ponto também que, sabe, você já fala, aí já deu, né? Já tá bagunçando com o meu coração, né? Então, realmente, pode pedir desculpa, voltar atrás e tal, e se trabalhar mesmo. O que que eu preciso para conseguir, né, ficar bem? E às vezes é uma decisão que eu tenho que tomar na vida. Às vezes eu tenho que mudar alguma coisa no trabalho, na dinâmica de vida. Às vezes eu tenho que procurar uma terapia, ajuda, sabe? Eu preciso cuidar de mim, eu preciso da saúde mental. Que a gente vai no médico rápido, mas por que que a gente demora para cuidar da saúde mental? Né? Você tem razão. É tipo isso. Obrigada. Muito bom. Vamos destrocar que eu já falei demais do lado de cá. Bom demais, hein? Conversa delícia, delícia, delícia. E a gente vai chegando nos momentos finais dessa nossa troca que tá tão boa. E eu queria saber se você tem alguma mensagem que você queira deixar, assim, para alguém, de repente, que está nos assistindo. Talvez alguém que tenha uma situação parecida com a sua no início, com o José Pedro. Alguém que tá aí, né, falando, cara, também me vejo nesse lugar. Eu levo sempre a frase que a Isa fala: você não tentou de tudo. Né? Eu acho que essa frase mudou. Mudou muito, 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 muito a minha maneira de pensar. Porque eu tentei várias coisas e cheguei a falar: eu não tentei de tudo. A gente pensa que já tentou de tudo, mas a gente tenta de tudo que a gente conhece. Conhece. Não de tudo que Perfeito. existe.
né? A gente não sabe tudo que existe, e existe muita coisa para ser Existe sabida. muita coisa, existe realmente. E não desista. Não desista do seu filho, não desista de você, não desista da sua família, que vai dar certo. Uma hora que você encontrar o caminho que vai encaixar dentro da dinâmica da sua família, dentro do Isso. que você tem como finalidade mesmo de vida, vai dar certo. Vai dar bom. Vai dar bom. E deu bom pra mim. Muito bom. Que lindo! Obrigada. Amor, e a gente sempre tem a entrega do troféu Estrela Guia, representado por essa lumináriazinha nossa em formato de estrela. Que linda. Então, neste caso, pode ser para você mesmo, inclusive, nessa história com José Pedro, para quem você daria o troféu Estrela Guia? Eu acho que eu entregaria pro meu marido. Ai, que linda! Ele sempre me apoiou em tudo. Tudo que eu corri atrás dos meus filhos, eu até me emociono. Uhum. Eu nunca desisti do José, né? E ele sempre falou assim: vai atrás. Se isso te conforta, se isso vai fazer bem para nossa família, vai atrás que eu te apoio. E realmente ele sempre me apoiou. Então, pro Vanderlei. Lindo! Ai, que amor! Lindão. Depois ele vai ver também isso, né? Você vai Vai, com mostrar para ele com certeza. tanto carinho, ele vai ficar emocionado também, Vai, né? De ter um... meu parceirão. Cadê um lencinho, produção? Olha isso, gente! É muito especial, né, Déia? É. É muito especial. E que sorte ter alguém que tá do seu lado te apoiando. E deixa eu te falar uma coisa, também é conquista, né? A gente também conquista alguém do nosso lado nos apoiando, não é? Sim, eu concordo com isso. Concordo. A gente conquista, a gente consegue cavar ali no coraçãozinho, né, o nosso espaço e fazer presente, né? Uhum. Ai, obrigada, gente. Ai, a Isa fazendo eu chorar. Eu sou uma mulher forte, hein? Mas Obrigada. os fortes também choram, Choram, né? choram. Na verdade, é preciso ser muito forte para chorar, para mostrar sua vulnerabilidade em público, para se expor. Por isso que eu te agradeço demais, demais, demais de ter vindo, de ter topado Obrigada. trazer esse caso, essa conversa. Obrigada, Déia, de verdade. Eu que agradeço, Isa. Muito Linda, obrigada pelo convite e por tudo que você fez por mim, viu? lindeza, graças a Deus. É isso, gente. Fortes emoções, né? Graças a Deus a gente consegue ir trilhando uns caminhos na vida que vão nos trazendo tanta transformação, tanta mudança, que a hora que a gente olha para isso, olha para quem está com a gente nisso, a gente se emociona. Eu espero que você também tenha se emocionado daí, tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa útil para sua vida, para sua jornada. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Se lembrou de alguém, manda esse vídeo para essa pessoa. Ilumina aí como estrela guia a vida de outras mães, de outros grupos de mães, de escola, de professores que podem também estar precisando de um pouco mais de equilíbrio na vida com crianças, né? Você pode ter também a disciplina do equilíbrio cada vez mais presente na sua vida. Existem cursos que você pode fazer e existem cursos que a sua escola, a escola do seu filho pode fazer também. Procura a gente, tem coisas lindas para você aqui, viu? Que Deus te abençoe, gratidão sem limites e eu te vejo no próximo episódio do nosso podcast Estrela Guia. Tchau!